Olá! Chega nessa época do ano, nós recebemos uma enxurrada de estímulos para elaborar as nossas metas para o próximo ano. E quando você realmente consegue parar e pensar em quais são as suas aspirações de carreira, quais são os passos que gostaria de dar no ano que está por vir, você se dá conta de que não sabe muito bem o que quer. E quando pedem para você pensar nas suas metas de longo prazo, então, aí mesmo é que complica. O que gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos? Se você fica ansioso ou até angustiado com todo esse movimento, me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Meu nome é Marta Cordeiro de Mello, eu sou mentora de líderes e ajudo você a se tornar um líder corporativo de alta performance e dar o próximo passo em sua carreira, mesmo que tenha problemas com a sua equipe. Quero te dizer que esse sentimento não é só seu e é muito mais comum do que se imagina. Ainda são poucos os líderes corporativos que assumem as rédeas da sua carreira. No mundo corporativo das empresas de médio e grande porte, desenvolvemos muitas crenças limitantes. E uma delas é justamente que a empresa ou o gestor imediato é que são responsáveis por nossa carreira. E por que eu estou dizendo isso? Porque os comportamentos de muitos profissionais refletem essa crença. Quantas vezes deixamos nosso PDI, o nosso plano de desenvolvimento individual, para que o nosso gestor faça? Ou quantas vezes vamos para a reunião de avaliação de desempenho sem nos prepararmos adequadamente? Já aproveito para te contar que uma das maiores demandas que tenho para os treinamentos corporativos, é sobre o assunto gestão de desempenho. Nesse treinamento, eu ensino aos gestores como acompanhar o desempenho dos colaboradores da equipe ao longo de todo o ano e não só no momento da avaliação de desempenho. E uma das coisas que eu ensino com bastante energia é sobre a importância dos gestores cobrarem de seus colaboradores o preparo do PDI. E digo que eles também têm que preparar os seus próprios PDIs para conversa com os gestores deles. Ainda me impressiona bastante a forma com que os gestores vão para as reuniões devolutivas de avaliação de desempenho. Como geralmente não houve estímulo para que o colaborador levasse o seu próprio PDI pronto e dificilmente o próprio colaborador toma essa iniciativa, então o gestor faz junto ou até faz sozinho por esse profissional. Esse é só um exemplo do quanto precisamos avançar em relação a sermos verdadeiramente responsáveis por nossas carreiras. E o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é que isso é possível e que os líderes corporativos de alta performance são verdadeiros CEOs de suas carreiras. A chegada do final do ano é sempre uma boa desculpa, para corrigirmos o rumo e renovarmos as nossas energias para as nossas metas, sejam elas de carreira ou pessoais. E vale lembrar que as metas de carreira precisam estar alinhadas ali com as metas pessoais, para que no futuro não haja qualquer arrependimento em relação ao que foi programado. Sobre essa necessidade, eu tenho 2 histórias para te contar e elas vão te ajudar a fazer uma reflexão mais profunda a respeito de suas metas e do seu plano de carreira. Por isso, assista esse vídeo até o final, que juntos nós vamos avançar na postura de CEO da sua carreira. A primeira história aconteceu no HSBC, uma instituição financeira multinacional que não existe mais aqui no Brasil. Mas estou citando o nome da empresa porque o exemplo é bom e não prejudica em nada a sua imagem. O HSBC, ele tinha programas de treinamento para gestores de altíssimo nível. Eu entregava 7 desses programas corporativos lá. Vinha uma consultoria da Inglaterra, eu era certificada por essa consultoria para entregar os programas. Alguns tinham vários módulos.
Em um deles, o gerente de uma agência no interior do Paraná contou que um dos seus colaboradores pediu apoio para se desenvolver e ser promovido a gerente de agência também. Mas ele não poderia assumir a gerência naquela mesma cidade, porque ela era muito pequena e só tinha uma agência. De qualquer forma, o gestor dele o preparou durante 2 anos. O rapaz era super esforçado e fazia tudo que estava a seu alcance para avançar na carreira. Só faltava a oportunidade da vaga agora. E ela surgiu, conforme previsto, em outra cidade, longe da sua. Mesmo assim, o rapaz ficou radiante de felicidade. Era tudo o que ele queria e tinha se preparado durante 2 anos para isso. O seu gerente também se alegrou, pois era o coroamento de um trabalho de desenvolvimento feito com muita competência. No dia seguinte, o colaborador chegou ao trabalho muito mal. Nem sabia como dizer aquilo para o seu gerente. O gerente perguntou para ele, mas o que houve, né? Você saiu ontem daqui tão feliz com a notícia? E o colaborador disse que sua esposa não sairia da cidade porque toda a sua família era dali. Ele não havia dito para ela que era quase certo ter que ir para uma outra localidade. Nem conversaram sobre o assunto. O gerente também ficou super abalado. Tudo podia ter sido evitado com algumas perguntas do próprio gerente para esse colaborador. Por exemplo, fulano, sua meta é tornar-se gerente de agência, certo? Pensando que existe 95% de chance de assumir a gerência em outra localidade, você já conversou com a sua família sobre isso? Sua família está disposta a te acompanhar? Imagina a motivação desse profissional para voltar a trabalhar na mesma posição em que ele estava, sem nenhuma perspectiva de promoção. Esse exemplo foi marcante para mim, porque comprovou o quanto é importante alinharmos as metas profissionais com as pessoais. E não estamos falando de certo ou errado, tá? Poderia ser uma escolha desse profissional permanecer na sua cidade por colocar sua família em primeiro lugar. É uma escolha dele. E tá tudo bem. O problema foi criar uma expectativa enorme durante 2 anos que não pôde ser alcançada. Não estou dizendo que a responsabilidade foi do gestor dele, tá? Claro que a responsabilidade número 1 é dele mesmo. O gestor, por ter mais experiência, poderia ter ajudado com aquelas perguntas que eu falei agora há pouco. Mas o ideal é que nós mesmos estejamos cada vez mais conscientes de que a carreira é nossa e de mais ninguém. Como é que eu posso entregar o meu plano de carreira para outra pessoa fazer? Ou, pior ainda, né? Como é que eu posso não ter plano algum? Por isso, chegou a hora de você abraçar a sua carreira com todo cuidado e carinho, para que você possa alcançar tudo aquilo que você quer e é capaz de alcançar. Então, vimos com esse exemplo o quanto é necessário refletir sobre as suas aspirações de carreira e verificar se essas aspirações não se chocam com outros planos pessoais. Mas eu tenho mais uma história, lembra? Real. Uma história real para te contar sobre alinhamento de metas pessoais e profissionais. Eu trabalho com coaching de executivos há muitos anos e um cliente meu me chamou muita atenção no que diz respeito às suas metas de carreira. Quando ele me procurou, ele estava numa posição de diretoria numa empresa de grande porte e estava muito bem profissionalmente. Ele me mostrou seu plano de carreira muito bem estruturado e suas metas todas alcançadas de acordo com o que ele mesmo tinha planejado. E aí eu perguntei para ele, né? Mas por que você está me procurando então, né? Ele me disse que já tinha feito um processo de coaching há muitos anos atrás e que tinha sido excelente. Ele havia alcançado tudo o que ele planejou e sua principal meta era deixar a sua filha resolvida financeiramente para que ela não passasse todas as dificuldades que ele passou quando ele era pequeno.
E assim ele trabalhou duro durante anos para dar essa condição para ela, né, para que ela ficasse bem financeiramente. Só que ele não podia imaginar. Pri, vou voltar um instantinho. Só que ele não podia imaginar que deixaria de lado algo que valia muito mais do que dinheiro. Ele me disse que estava ali porque gostaria de ajustar as suas metas de agora em diante. Estava sofrendo muito por ter se dado conta de que não havia visto a sua filha crescer. Ela estava fazendo 15 anos e ele parecia um estranho para ela. Não é possível voltar no tempo, mas se fosse, esse executivo certamente pagaria qualquer valor para poder resgatar o que ele perdeu. Acho que já deu para você se certificar do quanto é imperativo que a gente olhe para as metas de uma forma mais ampla e estratégica, não é mesmo? Nossa, fico até arrepiada quando eu conto essa história, porque eu chego a ver assim a expressão desse executivo na minha frente, a expressão de sofrimento mesmo. Esse é um retrato do que acontece com a gente quando a gente não tem metas, né? A gente às vezes, né, vai levando a vida como aquela música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Às vezes a gente vai levando a vida assim, né? Então, ou quando a gente não tem meta, ou quando a gente faz as metas sem um cuidado e um carinho, como eu disse agora há pouco para você, considerando que elas são suas. Você está trabalhando para que essas metas sejam alcançadas, né? Então, que metas você gostaria de registrar e trabalhar para alcançar na sua vida profissional e na sua vida pessoal? Você já pensou sobre isso? Já tentou fazer esse exercício? Eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo um modelo simples para você começar a sua caminhada para o seu plano de carreira ser um plano mais robusto, né? Elaborar um plano de carreira não é de uma hora para outra que a gente faz, né? Mas se também você não começar, ele não acontece nunca. Então, eu vou te contar aqui um modelo simples que pode estimular você a começar as suas reflexões a respeito dos seus próximos passos para alcançar a sua meta, aquela aspiração que você tem em relação à sua carreira. Uma das coisas que parece que não tem muita lógica, mas você vai ver que faz todo sentido, por onde a gente começa um plano de carreira. Normalmente as pessoas começam pelo curto prazo. Bom, então qual é o próximo passo que eu tenho que dar para alcançar aquilo que eu desejo? Para alcançar o cargo que eu desejo, para alcançar a empresa que eu desejo. Então as pessoas sempre pensam no que é mais imediato, né? Qual é o próximo passo? Quais são as próximas ações que eu tenho que fazer para que tudo isso aconteça? Só que esse não é o melhor caminho para a gente fazer um plano de carreira que gere resultados mais efetivos. Por onde é que a gente tem que começar um plano de carreira que tem uma probabilidade maior de dar resultados? A gente começa pelo longo prazo. O longo prazo a gente considera hoje em dia 5 anos, né? Há um tempo atrás a gente considerava longo prazo 10 anos, mas você deve estar acompanhando tudo isso que está acontecendo no mercado. As mudanças são muito mais velozes hoje em dia e é muito difícil a gente fazer previsão para daqui a 10 anos, como as empresas faziam há anos atrás, né? Meu primeiro trabalho foi na Shell. Eu trabalhei lá por 2 anos, adorei, foi uma experiência incrível. E
eu me lembro que eu já entrei para a Shell na área de treinamento e desenvolvimento, que foi a área por onde eu construí toda a minha carreira. E do lado da minha área, tinha uma sala que era fechada, tinha todo um mistério assim que envolvia aquela sala, e era uma área que era chamada de cenários. E dentro desta sala, onde tinha área de cenários, eles então levantavam informações do mercado, da economia, não só do cenário aqui no Brasil, mas do cenário no exterior, todos os impactos para a Shell aqui no Brasil, relacionado com o exterior e tal. Então, eles faziam muitos estudos dos cenários, considerando até 10 anos. Isso chamava bastante atenção. A gente não tinha todas as informações, porque muitas eram informações estratégicas e sigilosas e tal, por isso que tinha um mistério ali em volta dessa área. Mas a gente sabia que o planejamento estratégico da Shell era feito para 10 anos para frente. Hoje em dia a gente não faz mais isso, justamente por conta disso que eu acabei de te dizer agora há pouco. A gente não tem condição hoje em dia de fazer uma previsão de tão longo prazo assim. Então, num plano de carreira, você deve pensar no longo prazo em 5 anos. Médio prazo a gente considera atualmente 3 anos e curto prazo 1 ano. Ah, Marta, mas por que a gente começa lá pelo longo prazo, pensando no que eu quero fazer daqui a 5 anos? Essa é uma boa reflexão, em primeiro lugar, né? Por quê? Porque dificilmente a gente pensa no que a gente quer estar fazendo daqui a 5 anos. E nós consideramos, nos estudos de coaching, de mentoring, nós consideramos que o que você pensa em fazer daqui a 5 anos é uma meta de resultado. Então, existem 2 tipos de metas. Existe a meta de resultado, que é como se fosse uma meta final, o seu goal, aonde é que você quer chegar, o que você quer estar fazendo daqui a 5 anos. E existe um outro tipo de meta que a gente chama de meta de processo, que são essas submetas até você chegar lá no longo prazo na sua meta de resultado. Então, é claro, tem uma lógica. Se você não sabe qual é o seu goal, aonde você quer chegar, lá entre aspas, no final da linha, porque 5 anos não é o final, mas é o que a gente considera atualmente como longo prazo. Como é que eu vou saber qual é o passo a passo se eu não sei a reta final, Se eu não sei lá o goal, eu não sei aonde eu quero chegar. Percebe como é que faz sentido? Então, primeiro eu penso aonde eu quero chegar, qual é a minha meta de resultado. Depois que eu defini essa meta, aí eu começo a pensar no passo a passo, Mas eu vou realmente lá da frente para cá, para trás, Vou primeiro nos 5 anos, longo prazo, depois eu vou no médio prazo, que são 3 anos, Em 3 anos eu vou estar em que ponto da minha carreira para alcançar a minha meta de resultado. E, por último, eu vou no curto prazo. Então, eu vou numa linha do tempo contrária para elaborar um rascunho, digamos assim, do meu plano de carreira. Por que eu estou dizendo que é um rascunho? Eu estou dizendo que é um rascunho porque numa próxima etapa, depois que você fizer essas primeiras reflexões, você colocar no papel, e você pode colocar inclusive como uma linha do tempo mesmo, qual é a sua meta de resultado, qual é a sua meta ali intermediária, de médio prazo, e qual é o curto prazo. Depois que você fizer essa linha do tempo e você conseguir visualizar esse rascunho, digamos assim, do plano de carreira, aí você pode partir para uma segunda etapa,
de descrever as ações, o passo a passo para alcançar a sua meta de resultado, né? Então, quando eu falo do rascunho, você vai colocar pontos principais, digamos assim, do que você precisa fazer para chegar lá. Quando você vai aprofundar o exercício, aí sim, aí você precisa descrever as ações, aquelas que são essenciais para que você vá dando passos com mais robustez para chegar aonde você quer. E aí, quando eu digo para descrever as ações, é descrever em detalhes, né? Descrever com o máximo de especificidade que você conseguir, né? Então, por exemplo, né, eu posso, para dar um exemplo de descrição de ação super específica e que pode fazer parte de um plano de carreira. Aí eu posso dizer, olha, nesse próximo ano eu então vou aprender tudo que eu puder tecnicamente a respeito da área onde eu estou, da função tal, tal e tal. Vou aprender tudo sobre essas funções para que eu tenha domínio absoluto desta área, destas funções aqui, e aí eu esteja mais preparado para dar um próximo passo para uma outra área, ou para conversar com o meu gestor e dizer, olha, já tenho domínio técnico de todas essas funções, e o meu próximo passo eu gostaria que fosse tal. Qual é o apoio que você pode me dar, né? Então é descrever exatamente aquilo que você pretende fazer, de preferência com prazos, e aí você pode ir aprofundando o exercício cada vez mais. Bom, para eu aprender esta função A, eu preciso de quanto tempo? Eu preciso de 2 meses para aprender todas as atividades da função A. Aí eu vou colocar função A, autonomia de 100% na função A, em 2 meses. E aí, quanto mais eu vou dando especificidade para aquela ação, para aquele passo, mais eu vou, então, ganhando força, ganhando empoderamento mesmo para realizar aquilo que eu quero e que eu estou me planejando para fazer. Quero te dar algumas dicas para você elaborar um plano de carreira que te ajude a avançar realmente na sua carreira. A primeira dica é preciso escrever. Escrever aquilo que você quer como meta de resultado, lembra? E como metas de processo, que são as submetas, o passo a passo para chegar lá na sua meta final. Então é super importante que você escreva. É melhor do que digitar, né? Tem várias pesquisas, estudos que comprovam que para o nosso cérebro absorver e incorporar as informações no formato, né, quando a gente escreve, é mais eficaz do que quando a gente digita. E melhor ainda quando a gente usa imagens, esquemas. Não é à toa que uma máxima do marketing é uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então, melhor ainda quando você usa imagens, esquemas, então, use a sua habilidade, coloque numa folha maior, use cores diferentes, tudo que você puder fazer para que o seu cérebro possa absorver, incorporar melhor essas informações, mas depois o seu próprio cérebro vai te ajudar a prestar atenção em todas as oportunidades que aparecem, que estão relacionadas com as suas metas. O que eu estou descrevendo para você aqui é um dos princípios do foco, né? Quando você foca em alguma coisa, né, ela tende a aumentar. Nesse caso, aumentar, né, a sua visão a respeito de tudo que está relacionado à sua meta e que pode te ajudar a alcançar ela com mais facilidade. Então, é preciso registrar.
Depois, registre no positivo, sempre aquilo que você quer e não o que você não quer. Exemplo disso, eu não quero mais fumar, né? Eu quero largar o cigarro, né? Então, quando você coloca alguma informação no negativo daquilo que você não quer, o cérebro não ajuda você a alcançar. A palavra não, muitas vezes, ela não é considerada. E eu vou te provar que isso acontece. Se eu pedir a você agora, nesse momento, que você não pense num elefante cor-de-rosa, cheio de bolinhas pretas e com um laço azul no pescoço. Não é para pensar. Tenho certeza que você já pensou, né, nesse elefante. Então, quando a gente diz, né, a gente manda uma mensagem para o cérebro, não faça isso, ele primeiro pensa naquilo que ele não deve fazer. Então, o ideal é que você já coloque direto aquilo que você deve fazer, que você quer fazer, que você quer alcançar. Melhor ainda quando você registra como se aquilo já estivesse acontecendo. Então, também tem estudos, também tem pesquisas que comprovaram que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é imaginação do que é realidade. Então, se você imagina algo que tem, né, que tem detalhes, que está praticamente perfeito, se for comparado à realidade, o seu cérebro começa a acreditar que aquilo é real, né? E estou explicando isso de uma forma muito simples, mas tem pesquisas seríssimas falando sobre isso, tá? Então, se você conseguir já fazer um registro, já imaginando que aquilo já está acontecendo agora no presente, melhor ainda, você ganha mais força para alcançar essa meta. Então, lembra lá, no positivo, tá? Outra dica que pode te ajudar muito é pensar em quais são os valores que dão suporte para esta meta, né? O que eu quero dizer com isso? O que você valoriza, né? O que pesa para você em termos de valor e que tá alinhado com essa meta, né? Por que você quer alcançar essa meta de resultado, aquela lá de 5 anos? Por que você quer chegar lá? O que tem de importante nessa meta e que vai fazer com que você se mova nessa direção? Se a gente não tem valores relacionados com as nossas metas, aquelas que a gente está definindo, chega lá no meio do caminho, a gente não vê mais sentido em alcançar essa meta, né? Então eu digo que os valores, eles são como um combustível para alcançar as suas metas. Então eu quero te dar um exemplo concreto do porquê que é importante ter valores alinhados com as nossas metas, principalmente em relação à nossa meta de resultado, aquela lá de longo prazo, que, lembra, a gente considera 5 anos, tá? Eu posso colocar na minha meta de resultado que daqui a 5 anos eu quero estar com o meu negócio próprio, e defino qual é esse negócio, quantas pessoas eu quero ter nessa empresa ou, né, nesse tipo de negócio. Quero que seja um negócio onde eu tenho uma equipe, ou que eu trabalhe sozinha, ou que eu trabalhe com uma equipe de freelancers. Aí eu vou definir detalhes, porque lembra que ser específico é importante, tá? Aí eu coloquei lá que a minha meta é estar no meu próprio negócio. E aí o exercício com relação aos valores é me perguntar, mas por que é importante estar com o meu próprio negócio daqui a 5 anos? Pode ser que os valores que estão por trás dessa meta, né, que eu quero alcançar, podem ser valores como eu gosto de desafio, né? Então esse pode representar um grande desafio para mim. Eu posso ter um valor relacionado à liberdade,
Ah, então se eu tiver meu próprio negócio, eu vou ter mais liberdade para trabalhar da forma que eu quero, com flexibilidade, posso de repente cobrar valores que eu acho que são mais justos. Nossa, tantas possibilidades aí de valores que podem estar aí alimentando a minha meta lá de longo prazo, para que eu veja sentido nessa meta. E aí, até quando eu falo em sentido, acho que é importante também dizer que não é que a meta seja imutável, tá? Porque senão a gente faz que nem aquele executivo que eu contei para você nesse vídeo. Eu defini uma meta de carreira e eu trabalho duro para alcançar essa meta, mas aí chega lá na frente, meu Deus do céu, não era bem isso que eu queria, e aí eu vou insistir numa meta que eu não tô vendo mais sentido. Então não é que a meta de resultado ela seja imutável. Você pode ajustar essa meta, você pode mudar essa meta, mas se você tiver valores atrelados a essa meta, é mais fácil você visualizar se você está caminhando na direção desses valores ou não, né? Se você tem que fazer algum ajuste nessa meta ou não. Então, definir esses valores que estão dando suporte para a sua meta, isso é fundamental. E mais uma última dica, que eu costumo dizer que ela é muito importante, porque a maioria das pessoas nem se dá conta, tá? Quando você for definir a sua meta lá de longo prazo, aquela de 5 anos, na hora de registrar, nunca coloque cargo nesta meta. Por quê? Porque a gente está vendo uma mudança enorme no mercado dos cargos, do tipo de trabalho. Tem trabalhos que estão sendo extintos. Imagina os cargos, né? Então, tem trabalhos que estão sendo substituídos, o ser humano está sendo substituído por robô. E é muito melhor, né, que um robô faça aquele trabalho do que um ser humano. E não estou dizendo que o ser humano é dispensável, tá? Pelo contrário, eu acho que o ser humano ele tem que realizar trabalhos que sejam mais desafiadores e que ele possa usar todas as suas competências, todas as suas habilidades, e que uma máquina não faz. Tem muita coisa que a gente faz que uma máquina não faz, né? Então, se eu registro lá nessa meta, se eu registro um cargo, pode ser que daqui a 5 anos esse cargo não exista mais. Então imagina você ir trabalhando por uma meta, você ir construindo, né, uma série de ações, de comportamentos na direção de uma meta, chega lá na frente, meu Deus, não existe mais esse cargo. E aí eu meio que fico sem chão ali, porque eu me programei para uma coisa que não existe mais. Então, o que a gente deve registrar? A gente deve registrar uma posição aonde eu tenha tais responsabilidades, aonde eu tenha tais desafios, uma posição numa empresa maior ou até numa empresa menor, né? Aí procurar fazer esse exercício é muito legal, gente, muito legal, assim, da gente começar a pensar em possibilidades diferentes, porque a gente tende a pensar, por exemplo, em trabalhar numa empresa maior, né? Isso pode ser uma tendência. Se eu trabalho numa empresa de médio porte, eu posso achar que um próximo passo é ir para uma empresa de grande porte, mas não necessariamente. Eu posso entender que um grande desafio é sair de uma empresa de médio porte para uma startup. Porque na startup eu vou aprender, né, uma série de habilidades diferentes, vou aprender uma cultura diferente, vou ganhar mais velocidade. Então aí são outros tipos de desafios, né? Então é isso, esse exercício é fantástico nesse sentido, para a gente também ampliar a nossa visão em termos de possibilidades para nós. Então eu convido você a fazer, né, esses exercícios aqui que eu compartilhei nesse vídeo,
para que você tenha um ano aí especial nesse sentido, que você comece a visualizar aquilo que você deseja para você daqui a um curto prazo, médio e longo prazo, e que você se dê essa oportunidade de pensar na sua carreira como dono dela, né? Que você se dê essa oportunidade de não entregar a sua carreira na mão de ninguém, né? Porque ela é sua e você tem o poder de definir aquilo que você quer e trabalhar por isso que você quer. Então, que você tenha um ótimo final de ano e que você realmente use esse período do ano aí como um estímulo para que você faça um ano seguinte melhor para você, mais positivo, com uma visão, né, de próximos passos mais clara para você. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar com as pessoas que você acha que precisam também ouvir esse conteúdo. Então, espero você nos próximos vídeos. Um abraço!